Olá pessoal, eu sou a Carol e nesse vídeo eu trouxe uma decoração de bolo retrô ou bolo vintage, bem diferente, mas bem bonita. Esse bolo ele tem 20 centímetros, recentemente eu mudei o padrão dos meus bolos, eu tô fazendo com a massa um pouco mais alta porque eu tava vendo que tava ficando muito baixo ali e ficava muito recheio. Então eu testei assim e pra mim deu certo, então agora todos os bolos eles vão assim um pouco mais alto. Mesmo ele cortado, não tá com pouco recheio. Ali é por conta da beirada mesmo. As beiras eu coloco um pouco menos de recheio, mas tá bem legal, eu gostei bastante. Se vocês quiserem, eu faço um exclusivo aqui pra cortar, pra vocês verem como que tá por dentro. E eu sempre começo colocando um pouco de chantininho. Aqui ele não tá hidratado, só foi batido com leite em pó. E ele tá poroso mesmo. Porque eu vou colocar para não ficar soltando os farelos ali. Como eu vou passar um chantilly colorido, né, com couro, chantilly tingido, aí não vai misturar os farelos de bolo. Ele dá uma sustentação ali melhor nos farelinhos, não fica soltando. E aí, quando for passar a espátula, não vai misturar também. Não vai ter nenhum risco ali de ficar misturando. Eu já passei direto ali com o saco de confeitar e eu já tive alguns problemas com o chantilly, porque os farelos ficam soltando. Então, eu sempre passo assim. E antes de eu começar esse processo aqui, eu separei uma pequena quantidade, que é esse que tá poroso, eu tô passando aqui no vídeo. E a outra quantidade, o restante, eu já tingi ele. Como eu vou utilizar uma cor forte, que é o preto, então eu já tingi e deixei ele ali descansando. Isso vai aumentar a cor, porque aumenta até 2 tons, né? Fica mais escuro depois que ele descansa. E também eu vou saber se amargou, se teve algum problema, porque querendo ou não, às vezes pode acontecer de o chantilly amargar depois que ele descansa. E aí ele ficou ali descansando um tempinho, aí depois eu hidratei ele, vi que tava tudo certo e vim passar agora com o saco de confeitar. Aqui dá pra ver que não tá tão preto. A inspiração que a cliente mandou era bem pretinho mesmo, ali bem escuro. Mas eu acabei deixando assim, porque como eu ia passar um glitter, aí ele já ia dar uma mudada ali na cor, ia ficar mais forte. E aí é o mesmo processo que eu faço, só espatulando ali na parte de cima. Sempre gosto de usar essa espátula aí de cortar bolo e depois passar nas laterais. Vou tentar deixar o mais reto ali na parte de cima possível, porque depois vai vir uma escrita, mas também vai vir ali nas laterais um bico, então não precisa ficar tão perfeito. Eu tenho um pouco de dificuldade para isso, para deixar bem lisinho. Mas aí eu vou tentando ali com calma que vai dando certo. E do lado vai ser espátula reta mesmo, sem textura, por conta da decoração mesmo. E uma coisa que eu mudei aqui muito nas minhas decorações de bolo, além de padrão nas coisas, foi o meu padrão de exigência. Antes eu exigia muito ali que o bolo ficasse perfeito, sem nenhuma linha, mas eu parei um pouco com isso, com o perfeccionismo, isso tava me fazendo um pouco mal, né? Um pequeno desabafo aqui pra vocês. Às vezes a gente pensa que o negócio não tá bom, mas a gente que trabalha com produto artesanal, é muito difícil ficar ali perfeito. Às vezes a gente se compara com outras pessoas, com outras boleiras que a gente vê ali na internet e fica aquele bolo perfeito e a gente quer fazer igual. E isso eu tô mudando bastante, parei com isso. Se fosse antigamente eu teria surtado aqui porque o bolo não tava liso, não tava perfeito, ainda tinha umas bolinhas, tinha umas linhas, mas eu sabia que depois que eu passasse o glitter, depois que eu fizesse as outras decorações, acaba não aparecendo, não ficando tão visível isso. Então eu tô mudando bastante isso ajudou até a minha mente assim a melhorar. E tá tudo certo. E é uma dica pra gente também não se cobrar tanto, não querer tanto aquela perfeição, porque até porque a perfeição é inalcançável, né? A perfeição não existe. Pra gente, se a gente ficar assim, isso só vai afetar nossa saúde, nosso emocional. Então fica um pequeno desabafo e uma dica pra vocês não se cobrarem tanto. E aqui nessa parte eu coloquei ali um pedaço de acetato preso com a fita no copo para ver se fazia essa ondinha e se ia dar certo, e não deu certo. Para quem tem prática para fazer essa parte aí do bico, que é essas ondinhas, é ótimo. Para mim que não tenho nenhuma prática, não deu muito certo. Mas aí já fica a dica aí do copo, que as linhas ficam bem certinhas. Eu fui tentar utilizar esse bico babado, mas eu também não consigo usar ele. Eu já comprei, já tentei fazer em outras decoração, mas não deu certo.
mas eu fui tentando aí fazer. E aí no fim eu vou utilizar outro que aí vai dar certo. Mas não vai ficar ainda exatamente do jeito que eu queria. Mas é como eu falei, né? Não ia ficar perfeito, mas acabou no fim ficando legal. E eu até deixei aqui o vídeo sem cortes para vocês verem como que foi que eu fiz, né? Fui tentando fazer de um lado, fui tentando fazer do outro, mas não tava dando muito certo. Eu até a câmera ficou ali posicionada, o saco de confeitar ficou na frente, mas no fim não deu certo. Então eu fui, passei a espátula ali em tudo e acabou apagando ali até as linhas que eu fiz. Mas é porque não ia acabar dando certo mesmo, não tinha jeito. Então eu ia ter que fazer de outra maneira. E aí, sem dúvida, essa parte aí do bolo, eu já tava um pouco apreensiva mesmo pra fazer, porque como eu nunca tinha feito essa decoração, então eu sabia ali que ia dar um pouquinho mais de trabalho. Tentei fazer de novo ali com o bico babadinho, né, o bico babado, mas não deu certo. E aí eu peguei um outro bico ali que eu tenho uns desses kits que eu comprei na Shopee, e aí eu fui fazendo assim. Não ficou muito ali no estilo de babado, ficou um pouco mais reto, mas era o que dava pra me fazer ali no momento, né? A gente tem que fazer, se contentar ali com o que tá no nosso alcance. E aí eu falei, não, depois eu só tava pensando nisso. Depois que eu fazer o resto da decoração, depois que eu colocar o glitter, vai dar certo. E aqui embaixo eu usei o bico 22 da Wilton. E aí esse já foi mais prático. Os outros eu já tenho mais prática, já levo mais jeito. Então esse eu fui fazendo aqui. Eu não sei o nome dessa decoração embaixo, o trabalho, o nome que é. Mas aí eu fui fazendo esse embaixo pra depois fazer o restante. E agora eu vou utilizar o bico 1M da Wilton. Foram só, na verdade, 3 bicos que eu utilizei. Fora o saco de confeitar que eu vou usar para escrita. Mas aí vai ser só o bico 1M. Esse que seria o para fazer o babado, que foi o que me deu um pouquinho mais de trabalho. E o de baixo, que foi o bico 22. E aí vou fazer em cima também um pouco mais, fazer algumas rosetas. E depois eu vou fechar na parte de cima. E a mão tá toda preta de corante, né? A mão de vocês fica assim também? Eu até tento não sujar tanto a mão, mas sempre acaba manchando bastante. Mesmo que a gente lava ali, acaba manchando. E aí eu finalizei ali a parte dos bicos e eu ia pra parte de cima, escrito Happy Birthday. E essa também é uma parte bem temida, porque eu tinha que conseguir escrever ali no círculo que sobrou e não podia errar, né? Se eu errasse, eu ia ter que tirar tudo ali, não ia dar certo. E eu até tava olhando ali na escrita pra mim não escrever errado, porque eu sou ótima pra escrever as coisas erradas, principalmente em inglês. Mas aí eu fui, olhei, deixei o celular ali do lado, deixei até o modelo que tava de inspiração. Eu não sei se pode colocar aqui no vídeo, mas foi inspiração no Pinterest. E aí eu fui conseguir fazer assim de primeira, fiquei super feliz porque deu certo. E foi com o chantilly também, só que um pouco ele mais líquido. Eu coloquei um pouco mais de leite condensado pra dar certo. E aí depois é só colocar o glitter, glitter preto, e já deu um diferencial, ficou uma coisa mais linda depois do glitter. E agora o kit completo, o bolo, cupcakes e os docinhos. Aqui é o kit 2 que eu vendo. Tem um vídeo aqui eu mostrando como que é feita a precificação, como que eu faço, os valores que eu vendo. E aí os 12 cupcakes
cupcake também foi no preto, e a forminha, e brigadeiro e beijinho. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.